Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiramente, eu gostaria de manifestar, né, meus sentimentos por todas as vítimas na Turquia, da Síria, do desastroso terremoto, né, que deixou já mais de 3.600 pessoas mortas, quase 16 mil feridos. Uma tragédia incalculável que teve abalos até em países vizinhos como Israel, né, para todo o lado palestino, né, e, e outros países, até um pouco na Grécia, com quem, a Turquia no passado fez alguma certa aliança, já que eles têm esse problema, não é, frequente desses abalos sísmicos e esses terremotos. Então, a nossa nota de pesar. Hoje eu queria falar com vocês sobre alguma coisa de economia, porque vocês escutam, quem assiste repórter ou quem lê um jornal e tal, passa despercebido. E você vive isso no dia a dia. Você certamente, ao assistir o Jornal Nacional ou outro, qualquer jornal, né, de qualquer outra emissora, vocês já escutaram falar, né, na Selic, ou taxa Selic, Copom, e passam despercebido, né, e seguem no desconhecimento e não procuram saber o que é. Por exemplo, falando mais aos leigos, você hoje vai, por exemplo, vou falar em linguagem bastante fácil, você hoje vai comprar um carrinho de segunda mão e ele está pelos olhos da cara. Você vai comprar um carrinho novo, a mesma coisa. Você vai fazer um pequeno financiamento de uma geladeira para sua casa e os juros estão altíssimos. Por quê? Eu vou mais ou menos dizer a vocês em linguagem que o mais o que tem menor condição de entender, ele vai entender isso. O que é a taxa Selic? Ou simplesmente Selic? A taxa Selic é uma taxa de juros, né, da economia. E ela é renovada a cada 45 dias, né, pelo Banco Central, pelo Bacen, Banco Central do Brasil, né, que tem como presidente o senhor Roberto Campos Neto e com mais 5 diretores. A cada 45 dias, essa junta diretiva se reúne para estipular qual vai ser a taxa Selic, quer dizer, a taxa de juros, né, que vai comandar o país. Veja bem, essa reunião vem de vários fatores que eu vou mostrar a vocês, em também linguagem bastante simplificada, para que vocês possam entender. Mas vamos primeiro, entrar e conhecer outra expressão que vocês escutam frequentemente e muitos, ou talvez a maioria, não sabe o que significa. O Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. Não é? Esse Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele, nessas reuniões, é que decide, essa gente é que decide qual será a taxa de juros, né, para os próximos 45 dias, até que se renove, né, até que venha a próxima reunião, ou que haja uma reunião extraordinária. Veja bem, o senhor Roberto Campos Neto, que o presidente do Banco Central, ele foi nomeado para o banco
pelo ministro da Economia do desgoverno passado, do senhor Bolsonaro, né, o senhor Paulo Guedes, que fez um desastre da economia brasileira. Mas não vamos entrar nesses detalhes, porque vocês já sabem qual é o meu pensamento em torno dessa gentalha. Então, isso aí não é o X da questão aqui. O X da questão é simplesmente fazer vocês entenderem o porquê. Hoje, de ontem para cá, o presidente Lula, está revoltoso, porque a taxa Selic, né, a taxa de juros, que eu já expliquei a você o que é, ela está em 13,75. Lula até nas entrevistas fala em 13,5. É até um pouquinho mais, é 13,75. O que acontece com isso? Quando você tem uma taxa de juros tão alta, calculada essa taxa de juros pelo Copom, visando vários fatores, pegando o que se foi gasto em compra de insumos no agronegócio, não é? Qual foi o valor das exportações, qual foi o valor das importações, qual é o PIB que nós estamos tendo. Quer dizer, juntando toda essa área econômica, se calcula essa taxa de juros. Só que o governo Lula acha que essa taxa de juros ela não pode ser tão alta. Ela alta, o que acarreta? Aí eu vou explicar a vocês o que acarreta. Veja bem, no primeiro governo Lula, uma dona de casa, por mais simples que fosse, tinha praticamente todo o acesso a chegar numa loja, qualquer que fosse ela, e dar entrada num pequeno financiamento para comprar um fogão, até um pouquinho melhorado, uma geladeira e tal. Hoje em dia, isso está se tornando cada dia mais e mais difícil. Por quê? Com uma taxa de juros a esse nível, 13,75, não é? Os bancos financiadores dessas mercadorias, eles vão querer também ganhar, não é? E por sua vez, em contrapartida, eles também aumentam um pouco mais. Então você vai comprar uma coisa e vai pagar um preço exorbitante que, no final das contas, você tem que pensar duas vezes, porque você vai fazer uma dívida que, na maioria dos casos, que o povo brasileiro, a maioria é pobre, fica uma dívida infindável, né? Agora, por que vem isso? Por que vem isso tudo? Com essa taxa Selic altíssima, não é, que é essa taxa de juros da economia, né, que se renova, que eu falei você, há 45 dias, o que acontece? Vamos dizer, as indústrias produzem carros, mas para que elas produzam carros, elas compram ferro, compram aço, importam microchips e compram pneus ou importam pneus ou mandam as indústrias que fabricam pneus fabricarem pneus. E essas, por sua vez, comprando essa matéria-prima para que se possa fazer tudo isso, para que se possa suprir a indústria automobilística, não é? Ela usa de financiamento que vem de onde? De bancos, não é? De bancos X. Esses bancos, tendo uma taxa Selic, né, uma taxa de juros da economia a 13,75, esse banco vai repassar na compra dessa mercadoria, sabe? Esse banco vai repassar e vai cobrar esse juro. E se não cobrar mais. Mas como são grandes corporações que importam isso, que compram essa matéria-prima,
Eu estou dizendo no caso da fabricação de carro, de geladeira, de qualquer eletrodoméstico, são grandes corporações, eles podem negociar com as instituições financeiras. Já o pobre, por mais que ele chegue próximo de um gerente de banco, ele fica muito aquém do desejado em termos de negócio. E geralmente acontece o seguinte: o gerente do banco ou o assistente do gerente vai convencê-lo ou convencê-la de que é um excelente negócio. E você acaba levando gato por lebre, entendeu? Pega aquele financiamento e depois sabe lá Deus como vai pagar, não é? E não vamos falar aqui nem de juros simples nem de juro composto, porque já seria complicado demais. Então, veja bem, ao você comprar esse carro que custa X a uma taxa de juros de 13,75 e você vai financiar esse carro em 5 anos, por quanto vai sair esse carro? Se você der uma entrada muito mínima, ele vai ficar quase impagável, porque você, com o seu ingresso, se não puder suprir bastante mais, não é, do gasto das parcelas, você vai ficar simplesmente na mão, não é? Ou à mercê do Serasa, do SPC futuramente, ou até que te tome o bem comprado. Bem, mas vamos lá. Aí, essas grandes empresas têm mais de condição de negociar com os bancos financeiros. Ponto. E já falei para vocês, o pequeno consumidor, ele não tem essa condição. Ele não tem tanto conhecimento. E ele é o que mais padece, o que mais sofre, não é? Com essa taxa de juros caríssimas. Agora, já com visão mais ampla, com a taxa de juros caríssimas, o que acontece? Aquele cidadão ou aquele grupo de cidadãos que pensavam, não, vou abrir aqui um negócio, uma pequena empresa, vamos pegar um empréstimo no banco, mas a taxa ser tão elevada, eles já mudam de ideia. Então, quer dizer, isso não incrementa nem ao pequeno, nem ao médio empresário, fazendo com que o dinheiro não circule. Agora, isso é ruim, não é? É ruim principalmente para o pobre. O rico, ele não sente tanto isso. Por que os grandes bancos não sentem? Os grandes bancos não sentem pelo seguinte: porque sendo a taxa de juro essa taxa violenta nesse patamar de 13,75, os bancos eles vão querer que a taxa, os bancos e os grandes empresários, que a taxa seja cada vez mais elevada, porque eles sentiriam, vamos voltar um pouquinho atrás, eles sentiriam se a taxa fosse simplesmente para ele repassar essa taxa, o que ganharia muito pouco. Agora, com a taxa de juros, não é, a taxa Selic elevada, as grandes corporações, as grandes instituições financeiras, elas simplesmente aplicam, não é, todo esse capital, não é, em diferentes formas, em ações, debêntures, compra de títulos do Tesouro, do governo, e seguem ganhando a esse patamar elevadíssimo que o Copom, não é? Que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, estipulou. Agora, essa gente pode fazer isso. A gente de altíssimo nível, não é? Quando eu digo altíssimo nível, me refiro a gente de grande capital.
Já o pobre, que é a massa, né, não consegue. Então o pobre, ele vai comprar uma dúzia de laranjas, hoje está, vamos supor, a X. Amanhã ele vai comprar e já está a X mais 1 ou X mais 2. Vocês estão entendendo agora o que acontece? Isso é o que acontece no mercado. O rico sempre vai se beneficiar, não é, dessas políticas monetárias do Banco Central. Por quê? O senhor Roberto Campos Neto, que já veio também de uma família, não é? Que o seu avô, se não me equivoco, seu avô materno, ele era ministro, foi ministro do planejamento de Castelo Branco, do primeiro general, do primeiro marechal, o marechal, né, do primeiro que ocupou a ditadura militar em 64, né, cearense, e que morreu depois, logo depois do término do mandato, logo depois, imediatamente, em um acidente gravíssimo no seu próprio estado de Ceará. Né? Então, o senhor Roberto Campos, avô de Roberto Campos Neto, ele foi um dos... eu não quero dizer a palavra puxa-saco para não ficar o vídeo muito vulgar, mas foi super favorável à ditadura. Era um dos grandes favoráveis ao sistema ditatorial de 64. Não é? E também ocupou lá e teve suas participações na fundação do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, teve essa participação. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por que Lula agora está um pouco nervoso? Porque nos mandatos de Lula, de 2000, começou em 2003, foi até 2008, quem foi o presidente do Banco Central? Foi o Meirelles, certo? Agora, esse Roberto Campos Neto, né, que está atuando, visando, não se diz isso, né? A palavra mercado hoje está muito em moda, não se diz isso, mas o senhor Roberto Campos Neto está atuando em prol da elite e o pobre sem ter condição. As grandes empresas, as multinacionais que poderiam estar tentando entrar no Brasil, ao ver uma taxa de juros dessa tão elevada, elas recuam. E o Brasil fica à mercê desse elemento, entendeu? Que a insatisfação do executivo atual, não sei a que ponto vai se chegar. Bem, ele teria governabilidade, a presidência do Banco Central, até 2023. Vamos ver se poderá acontecer algo diferencial, né, que possa facilitar mais a vida do pobre. Eu imagino que vocês tenham entendido um pouco mais essa isso não é aula, eu não sou professor de nada. Isso é simplesmente uma explicação, porque às vezes vocês escutam falar taxa Selic, ou simplesmente Selic, o Copom e tal, e ficam a ver navios. Isso mais ou menos é a síntese básica do que acontece. Bem, muito obrigado a todos vocês e muito boa noite.